Evolução em Dois Mundos, pelo Espírito André Luiz, psicografia Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Capítulo 18. Sexo e corpo espiritual, hermafroditismo e unissexualidade. Examinando o instinto sexual em sua complexidade, nas linhas multiformes da vida, convém lembrar que, por milênios e milênios, o princípio inteligente se demorou no hermafroditismo das plantas, como, por exemplo, nos fanerógamos, em cujas flores e estames e pistilos articulam, respectivamente, elementos masculinos e femininos. Nas plantas criptogâmicas celulares e vasculares, ensaiara longamente a reprodução sexuada na formação de gametos, anterozoides e oosfera, que há muito se aproximam aos dos animais e cuja fecundação se efetua por meios análogos aos que observamos nestes últimos seres. Depois de muitas metamorfoses que não cabem num estudo sintético quanto o nosso, caminhou o elemento espiritual na reprodução monogâmica entre as vastas províncias dos protozoários e metazoários, com a divisão e gemação entre os primeiros, correspondendo à cisão ou estrobilação entre os segundos. Longo tempo foi gasto na evolução do instinto sexual em vários tipos de animais inferiores, alternando-se-lhe os estágios de hermafroditismo com os de unissexualidade, para que se lhe aperfeiçoassem as características na direção dos vertebrados. Hermafroditismo potencial. Gradativamente aparecem novos fatores de diferenciação, guardando-se, no entanto, os distintivos essenciais, como podemos identificar ainda agora no sapo macho adulto, um hermafrodita potencial, apesar dos sinais masculinos com que se apresenta, sabendo-se que carrega na região do seu testículo, positivamente acrescido, um ovário elementar aderente, o conhecido corpo de Bieder. Se extirparmos o testículo, o ovário atrofiado começa a funcionar por atuação da hipófise, conforme experimentos comprovados, convertendo-se num ovário adulto. Ocorrência inversa é verificável em 5 a 10% de galinhas adultas, isto é, nos indivíduos psiquicamente dispostos, das quais, se retiramos o ovário esquerdo, também consideravelmente desenvolvido, o ovário direito, rudimentar, transubstancia-se num testículo, que se vitaliza e cresce na sua parte medular, até então inibida pelos estrogênios do ovário esquerdo. Nesse fenômeno, aumenta-se-lhes a crista, cantam tipicamente à maneira do galo e adotam-lhe a conduta sexual masculina. Registramos esses fatos para demonstrar que entre todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, herdeiro das mais complicadas experiências psíquicas nos domínios da reencarnação, apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais estão submetidos aos princípios da genética. Isto porque não é só a figuração das glândulas sexuais que se mostra bipotencial até certo ponto, pois todo o cosmo orgânico é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Ação dos hormônios. Atingindo inequívoco progresso em seus estímulos, o corpo espiritual, desde a protoforma psicossômica nos animais superiores até o homem, conforme a posição da mente a que serve, determina mais ampla riqueza hormonal. As glândulas sexuais, que então mobiliza, são mais complexas, exercem a própria ação pelos hormônios que segregam, arrojando-os no sangue hormônios esses, femininos ou masculinos, que possuem por arcabouço da constituição química em que se expressam
o núcleo ciclopentano-peridrofenantreno, filiando-se ao grupo dos esteróis. Os hormônios estrogênicos, oriundos do ovário, mantêm os caracteres femininos secundários e os androgênicos, segregados pelo testículo, sustentam os caracteres masculinos da mesma ordem. Produzem ações estimulantes e inibitórias, todavia, como atendem necessariamente a impulsos e determinações da mente, por intermédio do corpo espiritual, incentivam o desenvolvimento ou a maneira de proceder da espécie, mas não os origina. Por isso, nenhum deles possui ação monopolizadora no mundo orgânico, não obstante patentearem essa ou aquela influência de modo mais amplo. Ainda em razão do mesmo princípio que lhes vige na formação, pelo qual obedecem às vibrações incessantes do campo mental, os hormônios não se armazenam, transformam-se rapidamente ou sofrem apressada expulsão nos movimentos excretórios. Entendendo-se os recursos da reprodução como engrenagens e mecanismos de que o espírito em evolução se vale para a plasmagem das formas físicas, sem que os homens lhe comprovem de modo absoluto as qualidades mais íntimas, é fácil reconhecer que as glândulas sexuais e seus hormônios exibem efeitos relativamente específicos. Inegavelmente, o ovário e os hormônios femininos se responsabilizam pelos distintivos sexuais femininos, mas podem desenvolver alguns deles no macho, prevalecendo as mesmas diretrizes para o testículo e os hormônios que lhe correspondem. Isso é claramente demonstrável nos experimentos de castração, enxertos e injeções hormonais, porquanto, apesar de a ação sexual específica do testículo e do ovário apresentar-se como fato indiscutível, a gônada, refletindo os estados da mente, herdeira direta de experiências inumeráveis, eventualmente produz certa quantidade de hormônios heterossexuais e, da mesma sorte, ainda que os hormônios sexuais se afirmem com atividade específica intensa em determinados acontecimentos, realizam essa ou aquela ação em órgãos do sexo oposto. Esses são os efeitos heterossexuais ou bissexuais das glândulas ou dos hormônios. Origem do instinto sexual. Todas as nossas referências a semelhantes peças do trabalho biológico nos reinos da natureza objetivam simplesmente demonstrar que, além da trama de recursos somáticos, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme os característicos acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. A sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. E o instinto sexual, por isso mesmo, traduzindo amor em expansão no tempo, vem das profundezas, para nós ainda inabordáveis da vida, quando agrupamentos de mônadas celestes se reuniram magneticamente umas às outras para a obra multimilenária da evolução, ao modo de núcleos e eletrões na tessitura dos átomos ou dos sóis e dos mundos nos sistemas macrocósmicos da imensidade. Por ele, as criaturas transitam de caminho a caminho nos domínios da experimentação multifária, adquirindo as qualidades de que necessitam. Com ele, vestem-se da forma física em condições anômalas, atendendo a sentenças regeneradoras na lei de causa e efeito, ou cumprindo instruções especiais com fins de trabalho justo. O sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma em que se exprime, não obstante reconhecermos que a maioria das consciências encarnadas
permanecem seguramente ajustadas à sinergia mente-corpo, em marcha para a mais vasta complexidade de conhecimento e emoção. Evolução do amor. Entretanto, importa reconhecer que à medida que se nos dilata o afastamento da animalidade quase absoluta para a integração com a humanidade, o amor assume dimensões mais elevadas, tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Nos primeiros, cujos sentimentos se alteiam para as esferas superiores, o amor se ilumina e purifica, mas ainda é instinto sexual nos mais nobres aspectos, humanizando-se as forças com que se afina em radiante ascensão para Deus. Nos segundos, cujas emoções se complicam, o amor se requinta, transubstanciando-se o instinto sexual em constante exigência de satisfação imoderada do eu. De conformidade com a psicanálise, que vê na atividade sexual a procura incessante de prazer, concordamos em que uns, na própria sublimação, demandam o prazer da criação, identificando-se com a origem divina do universo, enquanto que outros se fixam no encalço do prazer desenfreado e egoístico da autoadoração. Os primeiros aprendem a amar com Deus. Os segundos aspiram a ser amados a qualquer preço. A energia natural do sexo, inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, pela função criadora de que se reveste. Cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que ali obliterar os mecanismos outros de ação, qual se estivéssemos diante de usina reclamando controle adequado. Ao nível dos brutos ou daqueles que lhes renteiam a condição, a descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente, através de contatos, quase sempre desregrados e infelizes, que lhes carreiam, em consequência, a exaustão e o sofrimento, como processos educativos. Poligamia e monogamia. O instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo largo roteiro de aprendizagem a que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Entretanto, quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais aprende o impositivo da disciplina própria, a fim de estabelecer com o dom de amar que lhe é intrínseco novos programas de trabalho que lhe facultem acesso aos planos superiores. O instinto sexual, nessa fase da evolução, não encontra alegria completa, senão em contato com outro ser, que demonstre plena afinidade, porquanto a liberação da energia que lhe é peculiar, do ponto de vista do governo emotivo, solicita compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Em semelhante eminência, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela realiza naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações, a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos na constituição do binário de forças, capaz de criar não apenas formas físicas para a encarnação de outras almas na Terra, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem, constantes, da criação divina. Alimento espiritual. Há, por isso, consórcios de infinita gradação no plano terrestre e no plano espiritual, nos quais os elementos sutis de comunhão prevalecem acima das linhas morfológicas do vaso físico,
por se ajustarem ao sistema psíquico antes que as engrenagens da carne em circuitos substanciais de energia. Contudo, até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, além da ganga sensorial em que habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, valendo-se de outros seres para satisfazer a volúpia de hipertrofiar-se psiquicamente no prazer de si mesmo, numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida, porque não cogita exclusivamente do próprio prazer sem lesar os outros, e toda vez que lesa alguém, abre nova conta resgatável em tempo certo. Isso ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente na permuta de raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Os espíritos santificados, em cuja natureza superevolvida o instinto sexual se diviniza, estão relativamente unidos aos espíritos glorificados, em que descobrem as representações de Deus que procuram, recolhendo de semelhantes entidades as cargas magnéticas sublimadas, por eles próprios liberadas no êxtase espiritual. De outro lado, as almas primitivas comumente lhe gastam a força em excessos que lhes impõem duras lições. Entre os espíritos santificados e as almas primitivas, milhões de criaturas conscientes, viajando da rude animalidade para a humanidade enobrecida, em muitas ocasiões se arrojam a experiências menos dignas, privando a companheira ou companheiro do alimento psíquico a que nos reportamos, interrompendo a comunhão sexual que lhes alentava a euforia, e se as forças sexuais não se encontram suficientemente controladas por valores morais nas vítimas, surgem frequentemente longos processos de desespero ou de delinquência. Enfermidades do instinto sexual. As cargas magnéticas do instinto, acumuladas e desbordantes na personalidade, a falta de sólido socorro íntimo para que se canalizem na direção do bem, obliteram as faculdades, ainda vacilantes, do discernimento, e à maneira do esfaimado, alheio ao bom senso, a criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura em síndromes espirituais de ciúme ou despeito. A face das torturas genésicas a que se vê relegada gera aflitivas contas kármicas a lhe desgastarem a alma no espaço e a lhe retardarem o progresso no tempo. Daí nascem as psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma nas sinergias do corpo espiritual, as fobias numerosas, a histeria de conversão, a histeria de angústia, os desvios da libido, a neurose obsessiva, as psicoses e as fixações mentais diversas que originam na ciência de hoje as indagações e os conceitos da psicologia de profundidade na esfera da psicanálise, que identifica as enfermidades ou desajustes do instinto sexual sem oferecer-lhes medicação adequada, porque apenas o conhecimento superior, gravado na própria alma, pode opor barreiras à extensão do conflito existente, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo quando em perigoso desequilíbrio. Desse modo, por semelhantes rupturas dos sistemas psicossomáticos, harmonizados em permutas de cargas magnéticas afins, no terreno da sexualidade física ou exclusivamente psíquica, é que múltiplos sofrimentos são contraídos por nós todos no decurso dos séculos, porquanto, se forjamos inquietações e problemas nos outros,
com o instinto sexual, é justo venhamos a solucioná-los em ocasião adequada, recebendo por filhos e associados de destino, entre as fronteiras domésticas, todos aqueles que constituímos credores do nosso amor e da nossa renúncia, atravessando muitas vezes padecimentos inomináveis para assegurar-lhes o refazimento preciso. Compreendamos, pois, que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida. E, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhe as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Pedro Leopoldo, 30 de março de 1958.